Vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem de hoje, segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos, mas vou tomar um tempinho contando a história. Os 2 versículos são 1 e 14. Segundo livro das Crônicas, 12, o versículo 1 diz assim: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Notaram aí? Havendo-se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor, abandonou a igreja, abandonou o Senhor. Versículo 14: Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Meus irmãos, para nós entendermos um pouquinho a história, o Salomão, rei de Israel, morreu, e o seu filho, como diz o texto aqui sagrado, Roboão, assumiu o trono, no lugar do seu pai, que estava morto. Então Roboão tornou-se o rei de Israel. Mas Roboão, ele já começou mal. Foi um grupo grande conversar com ele, para que ele aliviasse o jugo. O povo estava sofrendo muito. O Roboão ouviu isso e falou: daqui 3 dias vocês voltem para ouvir a resposta. Aí ele foi conversar com os líderes, os anciãos, as pessoas de experiência. E as pessoas disseram: atenda o povo, atenda. O povo está sofrendo muito. Mas ele não tomou uma decisão imediatamente. Ele foi consultar os moços da sua época, aqueles com quem havia crescido, foram os seus contemporâneos de mocidade. Eles deram um conselho totalmente o contrário. Olha, fala para o povo que você vai ser mais duro ainda do que o seu pai. Olhem bem, o conselho sábio dos anciãos, o conselho imprudente daqueles jovens. Mas ele preferiu seguir o conselho dos jovens. Quando o povo foi para ouvir a resposta, ele deu aquela resposta dura, sem amor, sem complacência para com a nação. Aí o reino se dividiu. Ele, Roboão, ficou com uma parte pequena do reino de Israel, e Jeroboão ficou com a parte maior. Então, a partir daí, Israel passou a ter 2 reinos, 2 reis, com esta divisão. Olhem bem, como é que a coisa já começou mal. Pois bem, diante disto, o texto que eu li, no primeiro versículo, fala que o rei Roboão, agora com um reino pequeno, já as coisas indo de mal a pior, ele abandona a Deus, abandona a lei, abandona a Bíblia. E no versículo 14 fala que ele foi mal, ele fez o que era mal perante o Senhor, e não dispôs o seu coração a buscar a Deus. Ele não tomou jeito. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos, dentro deste tema: sem Deus só há fracassos. Vamos pensar assim, não é? Sem Deus só há fracassos. Não há vitórias, não há sucesso. A pessoa não é feliz sem Deus. Sem Deus é de fracasso em fracasso, é de mal a pior. Então eu acho que nós precisamos hoje, dentro deste assunto,
E com este exemplo do rei, nós precisamos analisar a nossa vida. Meus prezados irmãos, há 3 coisas aqui que eu desejo salientar. A primeira delas, um mau começo. Nós já lembramos que este rei Roboão já começou mal. Um mau começo. Ele ouviu e atendeu conselhos errados. É sempre assim. A história se repete. Tempos e tempos. Ouviu um mau conselho, deu atenção a mau conselho, as coisas não podem ir bem. Os pais cansam de falar com os filhos isto. Os mais experientes cansam de falar isto. Não vá por este caminho. Não siga este conselho. Não acompanhe este exemplo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, não é assim? Eu sei o que eu estou fazendo. Pronto, a hora que vai lá para o precipício, aí grita socorro. Um mau começo. Este rei começou mal. Ele não foi bem sucedido. O seu reinado foi péssimo. Meus irmãos, esse rei Roboão, ele não começou o seu reinado buscando a Deus. E olha que ele tinha exemplos. O primeiro rei de Israel foi o Saul. O segundo já foi Davi, o seu avô. O terceiro foi Salomão, com aquela experiência esplendorosa, aquela sabedoria que Deus lhe deu. Mas ele não buscou o Senhor Deus. Os irmãos estão lembrados que Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele foi buscar a presença do Senhor, ele quis receber a orientação de Deus. Mais tarde ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Quando Salomão foi ungido rei de Israel, mesmo com todas as suas quedas, depois, mas no início ele buscou a Deus. Ele falou com Deus que não tinha condições de dirigir aquela nação. Ele não tinha preparo suficiente, ele reconheceu a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua impotência. Ele buscou a Deus. Já o seu filho não buscou ao Senhor. Um mau começo. Eu creio que os irmãos e amigos podem pensar agora, cada um pensando sobre a sua vida. Eu também, em tal época, eu comecei mal. Naquela ocasião, eu comecei mal. Eu não escolhi bem o meu cônjuge. Eu não escolhi bem a minha carreira profissional. Maus começos. Meus prezados irmãos, quantas vezes eu já ouvi homens e mulheres dizendo: se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria diferente. Já pensaram também, em algumas ocasiões, se eu pudesse começar tudo de novo, eu não faria o que eu fiz, eu não tomaria o caminho que eu tomei. E meus prezados, há coisas que não tem jeito mesmo. Começou mal, carregue a sua cruz até o cemitério. Eu já disse isso para várias pessoas. Falou: isso aí é problema crônico, então você tem que pedir a Deus o perdão pelo que você fez, o seu mau começo, a sua decisão errada, mas peça a Ele forças para você levar esta cruz. Isso eu já falei para muita gente. Eu não fico fantasiando. Se a gente está vendo que foi um mau começo e que não tem jeito, agora é continuar, é administrar esta situação, mas sempre reconhecendo o erro, o pecado, para o acerto com Deus. Ainda que entre os homens não tem jeito,
só a morte vai resolver, mas com Deus tem, com Deus tem. Deus alivia esta carga, Deus dá condições para a gente prosseguir. O caminho que não pode faltar é o caminho do arrependimento, para que o acerto seja feito e o coração fique aliviado. Esse rei teve um mau começo e não se acertou. A segunda coisa, meus prezados, eu coloco aqui como falta de perseverança na caminhada com Deus. Falta de perseverança na caminhada com Deus. Olhem aí, no capítulo anterior, capítulo 11, 2 versículos. Eu vou ler, capítulo 11, 16 e 17. Além destes, falou sobre sacerdotes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Observem isto. Este rei Roboão, ele reinou durante 17 anos. Dos 17, somente 3 anos foram anos diferentes, porque alguns sacerdotes, pessoas de responsabilidade, foram a Jerusalém e se dispuseram a buscar a Deus. Então, durante esses 3 anos, o reinado de Roboão foi abençoado. 3 anos apenas, dos 17, 3 anos. Mas não houve continuismo, não houve continuidade. Eles desistiram. Meus prezados irmãos, quando eu começo a ver isto aqui, esta falta de perseverança, esta instabilidade do povo, fico pensando, meu Deus, hoje é assim também. As pessoas tomam decisões, mas as decisões parecem que não duram muito. As pessoas querem, mas este querer passa logo. Passa logo. O Senhor Jesus Cristo, quando apresentou aquela parábola das sementes, estão lembrados que uma caiu, diz a palavra de Deus, em solo rochoso. Solo rochoso. É um solo de rocha, mas tinha uma camada de terra em cima. Caiu ali, logo foi dando sinal de vida. Ela germinou e começou a crescer. Mas o sol quente a queimou, porque abaixo daquela pequena camada tinha uma rocha. Não tinha como descer as raízes. E ela morreu. Não é assim a vida de muita gente? Aquele entusiasmo, aquela empolgação parece que está em solo rochoso. A camada de terra é muito pequena. A pessoa não prossegue. Vem logo o sol, vem uma tempestade, vem uma decepção. Ah, não é como eu esperava. Eu não quero saber mais disso. Não me fale mais. Então, esta falta de perseverança sempre foi uma realidade na vida das pessoas. O Velho Testamento está pontilhado de exemplos assim, de pessoas sem perseverança, pessoas que só começam. Estão lembrados de Sansão? Sansão, homem de Deus. Ele era nazireu, escolhido de Deus.
O Sansão ele foi crescendo dentro dos moldes que Deus havia falado com seus pais. Os ensinamentos eram os melhores possíveis. Sansão foi escolhido por Deus para ser juiz de Israel. Ele foi juiz durante 20 anos. Mas em dado momento ele começa a tomar caminho errado. Os irmãos conhecem a história de Sansão com Dalila, o pecado dele, a desobediência dele. Então a gente vai vendo assim, não houve um prosseguir. Os irmãos conhecem a história de Salomão, eu citei antes, quando homem que foi escolhido por Deus, foi rei de Israel 40 anos, mas o final dele não foi bonito. Ele não deixou boas lembranças no final. Eu não apago as outras partes, não, mas o final dele ficou muito saliente. Ele se deixou levar por idolatria. Ele não permaneceu firme com o Senhor. Antes de Salomão, o Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Meus irmãos, que homem, que postura. Eu tenho um exemplo maravilhoso do início do reinado de Saul, mas depois Saul tomou um caminho diferente. Ele foi parar até em centro espírita, né? Pensando naquela que foi usada quando ele pediu para trazer o profeta Samuel. Então estão observando que não há continuismo, só há início, só início. É claro que nós temos aqueles que começaram bem, caíram, mas depois se levantaram, pela graça e pelo poder do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, eu fiz menção disto há pouco tempo, está lá em João capítulo 6, quando ele entrega talvez o sermão mais duro da sua vida, de todos os que ele pregou. Ele falou que a carne dele era a verdadeira comida, que as pessoas tinham que comer a carne dele. É claro, não era morder o seu braço, o seu corpo, não, mas mostrando que tinha que absorver a sua pessoa. E eles não entenderam. E diz o texto sagrado que foram saindo. Os discípulos foram se distanciando. Aí Jesus chega para os apóstolos e pergunta: quereis vós também retirar-vos? Jesus não dava coisa pequena, simples, e adulava as pessoas. Ele nunca adulou ninguém. Quereis vós retirar-vos? Então, ele chama, ele convida, mas ele quer gente séria, ele quer gente que continue, ele não quer gente só de começo, ele não quer gente só de fachada, ele quer gente que prossiga com seriedade, com um autêntico e permanente comprometimento com ele. Eu já cheguei a aconselhar pastor a deixar de ser pastor, já cheguei, cabeça branca, porque não dava provas de chamamento de Deus. Falei, é melhor você deixar, você não quer deixar, é melhor abandonar, vai ser professor de inglês, ele era muito bom em inglês, vai seguir uma carreira do magistério. Mas há necessidade, meus irmãos, de seriedade, e quando eu vejo aqui falta de perseverança deste povo, e particularmente do rei, o rei Roboão não permaneceu os 3 anos de chance, os 3 anos de oportunidade, ele não aproveitou. E os 14 anos seguintes foram de derrotas, até a sua morte. Até a sua morte. O apóstolo Paulo passou por isto, escrevendo a carta aos Coríntios, escrevendo a carta aos Gálatas. Gálatas, então, ele diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? É o caso da gente, porque a gente fica tentando bajular, adular a
pouco tempo eu disse isto para alguém. Nós precisamos de Deus, Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele, eu preciso dele. Ai de mim, se não for o Senhor. Mas ele vive bem, sem a nossa pessoa, sem a nossa vida, sem o nosso trabalho. Então, meus irmãos, quando Paulo fala, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes? Eu sempre que vejo as pessoas sem prosseguimento, sem seriedade, sem interesse, eu gosto de dizer, olha, você está precisando de Deus. Não está precisando da igreja, não. Você está precisando de Deus. Você está precisando arrepender-se, quebrantar-se. Você está precisando de um novo começo com Deus. É disso que você está precisando. Porque a gente tenta enganar as pessoas. Ah, olha, o coral está precisando de você. Não venha para o coral sem uma experiência profunda com Deus. Olha, a sociedade, a SAF, o PH, o MP, está precisando de você. Não está precisando, não. Não está precisando. Se você quiser crescer, venha. Se você quiser desenvolver-se, venha. Ah, não, eu fui convidado, como se fosse muito importante. Não, o importante aqui é o Senhor Jesus Cristo. Se você quiser agradá-lo, não é agradar o reverendo João Wesley, não. Agradar o Senhor Jesus Cristo, venha. Quebrantado, humilhado, transformado, decidido, venha nesses moldes. Aí sim, aí Deus vai dar condições para esta perseverança. Quando a palavra do Senhor diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. Venham lambadas de onde vierem, venham tempestades, mas perseverantemente continuamos. Continuava em Jerusalém, eles continuavam ali na cidade, mas não estavam mais com o Senhor. Quantas pessoas continuam na igreja, mas não continuam com o Senhor? Continuam nos trabalhos, mas não continuam com o Senhor. E por último, meus prezados irmãos, vejam aí o versículo 14 do capítulo 12. Fez o rei Roboão o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Fez o que era mal e não tomou jeito. Não dispôs o coração. Eu quero terminar com este ponto: indisposição para buscar a Deus. Meus irmãos, quanta gente tem indisposição para se alimentar, né? Não está bem, alguma coisa fez mal, não quer nem ver comida, está com indisposição. Quanta gente fica até com indisposição para ir para o trabalho na segunda-feira? Uma indisposição, vai meio forçado, uma indisposição. Mas já pensaram na indisposição para buscar a Deus? Isto aqui falou muito ao meu coração. Ele não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Meus prezados, durante anos, eu estudando este assunto, cheguei à conclusão de que o ser humano não quer nada com Deus. Não quer nada. A inclinação da carne, as coisas humanas, tudo atraem a pessoa, seguram a pessoa para ela não se envolver com Deus. O diabo não quer de jeito nenhum o nosso envolvimento com Deus. Não pense os irmãos que por eu ser pastor, toda hora eu estou com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar. Não pense isto não. Muitas vezes eu tenho desânimo para ler a Bíblia. Estão assustados com essa declaração? Mas é a pura verdade. Não estou muito interessado em orar.
Mas eu me volto então para Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Aí eu começo a pedir a Deus, Deus, eu não estou querendo ler a Bíblia, eu preciso meditar nela. Deus, eu não estou muito interessado em falar contigo, dá-me interesse. Estão vendo que até isto eu preciso de Deus. Nós precisamos dele até para termos interesse por ele. Agora devemos ser sinceros. Devemos nos predispor. Devemos dizer a ele, Pai, eu não posso ter indisposição para contigo. Eu estou tendo. Eu quero que tu me livres disto. É assim que ele vai atuando, meus prezados. Quando eu sentir vontade, eu vou ler a Bíblia. Não, de jeito nenhum. Quando eu sentir vontade, eu vou à igreja. Não é assim. Quando eu sentir vontade, eu vou orar. Não é assim. Nunca se esqueçam desta passagem de Filipenses, no capítulo 2, quando o apóstolo diz, é Ele quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele, é Ele. É Ele que me dá vontade de ler a Bíblia, que me dá vontade de orar, que me dá vontade de trabalhar, que me dá vontade a entregar um folheto, que me dá vontade a pregar o Evangelho. É Ele. O Roboão não dispôs o coração para buscar ao Senhor. E meus prezados irmãos, observem que coloca o texto assim, coração. É este órgão vital, coração. Às vezes nós buscamos só de boca, temos que buscar de coração. Às vezes buscamos só pelo hábito, a força do hábito, é de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isto que a palavra está nos mostrando. Meus prezados irmãos e amigos, a Bíblia sempre insiste com isso. Paulo diz assim, buscai as coisas que são lá do alto. Buscai. Amanhã será o primeiro dia da semana de atividades comuns, não é isso? Hoje é o primeiro dia da semana, mas é amanhã que começa a atividade secular, o trabalho, os compromissos. Façamos esta experiência, não. Eu vou passar uma semana buscando a Deus. Eu não vou me descuidar. E eu vou buscá-lo de todo o meu coração. A Bíblia diz que Deus quer ser buscado. Mas pastor, o senhor falou que nós não temos interesse por Ele, mas nós temos o racional, a parte inteligente. Querem ver um exemplo simples? Eu estou com indisposição para comer, para alimentar o meu corpo. Eu me acomodo nisso? Os irmãos se acomodam? Hoje eu não quis almoçar, não quis comer nada, amanhã também amanhece, não, também não quero nada, depois de amanhã, olha, vamos providenciar lá a Urbana, porque não vai demorar muito, você vai morrer. Vamos já fazer a ficha lá, vamos ver qual cemitério que você vai ser enterrado, porque o enfraquecimento vai. Não é assim? Olha, eu vou deixando de alimentar o meu corpo. Então, o meu raciocínio me mostra que eu posso não estar querendo comer, mas eu preciso comer. Não é assim? A minha inteligência mostra, eu não estou com apetite, mas eu não posso ficar sem alimento. É assim com a vida cristã. Meus irmãos, eu não estou interessado pelas coisas de Deus, mas eu já sei que são elas que sustentam o meu espírito. Eu não estou muito interessado nele, mas eu tenho certeza que só Ele pode me revigorar. Então eu vou pedir a Ele, Senhor, me dá interesse, me dá disposição, muda essa situação do meu espírito, porque eu não posso me conformar com isto. É aí que passa a esta busca do Senhor nosso Deus. Meus prezados irmãos, buscar a Deus. Este rei não se dispôs a buscar ao Senhor, não se dispôs, como o seu avô, Davi. Depois, o seu neto assumiu o trono, que foi o rei Asa. Meu Deus, que rei!
O Espírito Santo operou na vida dele de tal maneira que houve uma das maiores reformas religiosas de todas as épocas em Israel. Neto deste rei negligente. Estão vendo? Uns buscavam, outros negligenciavam. Assim também é hoje. Quantos pais sinceros, tementes, quantas mães. Daqui a pouco vem filho que não quer nada com nada. Depois vem uma outra geração que reage. Caríssimos, esta história do rei Roboão precisa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, como exemplo para nós. E vamos entender, sem Deus só há fracasso. Sem Deus só há fracasso. Não há vitória. Não há vitória na esposa sem Deus, no marido sem Deus, no filho, na filha sem Deus. Não há vitórias. Pode haver aparentes vitórias, supostas vitórias, caricaturas de vitórias, mas vitórias reais, verdadeiras, é só com o Senhor, através de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém.